Aleluia. Graças te damos, Pai, nessa noite. Honramos a manifestação da Tua presença nesse lugar, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Aleluia. É possível perceber, Pai, por dentro, o cheiro de coisas que vem da parte do Senhor sendo liberadas sobre as nossas vidas. Eu te dou graças, Pai, pela inspiração do Espírito Santo para fluir com as Tuas palavras, Senhor. Obrigado, Pai, por olhos para ver e ouvidos para ouvir. Obrigado, Senhor, por percepção espiritual. Obrigado por discernimento, Senhor. Obrigado, Pai, por uma condição de coração favorável para que a Tua palavra caia e produza os resultados para o qual ela está sendo enviada. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja em torno do nome poderoso de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por vidas sendo afetadas pela Tua palavra. Te agradecemos por um ambiente favorável ao mover do Teu Espírito. E declaramos, Pai, declaramos que somos Teus, declaramos que somos dependentes. Declaramos, Pai, que estamos abertos àquilo que o Senhor tem a transmitir ao nosso coração. Queremos acatar com mansidão a Tua palavra, sabendo que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós te louvamos, Pai, e eu te agradeço pela vida de cada pessoa, Senhor, que dispôs no coração o desejo de estar aqui nessa noite, que tomou uma decisão e veio até esse lugar, Senhor, não para passar tempo, mas para receber algo da parte do Senhor. Mas não somente isso, mas também para lhe dar algo, Pai. Obrigado porque o Senhor vai responder a essa fé. Obrigado, Pai, porque quando liberamos fé, o Senhor libera o poder para confirmar a palavra. E eu creio que assim será, o Senhor confirmando a Tua palavra, por aquilo que vai acontecer nessa noite. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Você pode sentar no seu lugar, por gentileza. Sou grato ao Senhor pela oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Sou grato a você por ter vindo nessa noite, amém. Pelos visitantes que estão aqui no nosso meio, também por aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Somos gratos pela sua atenção, pela sua consideração. Creio que Deus vai falar com você nessa noite ainda, amém? Irmãos, então, eu estou nesses dias meditando bastante, considerando a pessoa do Espírito Santo, a sua obra, porque a Bíblia diz que nós estamos no ministério do Espírito. Diga comigo, ministério do Espírito. Você sabe que nós não estamos na lei, nós estamos na dispensação da graça, e na graça o ministério do Espírito está ativo, está operando, amém? Então eu quero nessa noite, irmãos, relembrar algumas coisas, a nós que já sabemos de muitas delas, e para aqueles que ainda não sabem, vão receber de Deus com certeza. Creio que o Espírito Santo vai nos assistir a transmitir tudo aquilo que nós precisamos falar, amém? Creio que olhos espirituais estarão abertos para compreendermos a palavra. Então nós vamos fazer aqui um mergulho nas Escrituras. De fato vamos ler 4 textos, vamos observar 4 pontos a respeito da obra do Espírito dentro de nós, porque, irmãos, entendam uma coisa: tão poderoso quanto o olho de um cego se abrir, é o olho espiritual de alguém se abrir. Tão poderoso é quanto um paralítico levantar da cadeira de rodas, do que alguém se levantar por dentro para fazer a vontade de Deus. Então nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre a obra do Espírito dentro de nós. Diga comigo, dentro de nós. Eu estava pensando, querido, sobre quem Jesus era para os discípulos. Além daquela declaração inspirada que Pedro fez sobre ele, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus era para aquelas pessoas o mestre deles. Eles o consideravam como sendo o seu professor, o seu mestre, o seu guia, o seu conselheiro, o seu amigo. Então aquelas pessoas tinham grande afeição por Jesus, porque de fato Jesus investiu em homens
outrora rejeitados pela sua sociedade, pessoas que provavelmente nem acreditavam em si mesmas, mas Jesus acreditou, chamou aqueles homens para perto. A Bíblia diz que no dia da escolha, ele subiu ao monte para orar, chamou para ele os que ele quis quando desceu, e eles vieram a ele, e depois os enviou. Então, antes de tudo, irmãos, Jesus os chamou para si mesmo, para a comunhão, para andar com ele, amém? E aquelas pessoas tinham um nível de consideração grande por Jesus, tanto é verdade, que quando Jesus começa a anunciar a sua partida, uma tristeza se abateu sobre aqueles homens. Então Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo, amém? E essas palavras de Jesus tinham o objetivo de consolar o coração daqueles irmãos, prepará-los para aquilo que estava por vir, e nós vamos ver algumas coisas nessa noite sobre isso, amém? Então Jesus, antes de tudo, para eles era o mestre, pois, se você observar a trajetória de Jesus como homem aqui na terra, o ministério dele foi pautado por ensino. Jesus investiu bastante tempo da sua vida ministerial ensinando as pessoas, e ensinando aqueles que estavam próximos dele. Então Jesus tinha aqueles homens como seus discípulos, e ele disse que eles já não eram mais servos dele, mas eram amigos. Mas Jesus também exorta aqueles homens que discípulo é aquele que faz o que ele manda. Então Jesus vinha treinando aquelas pessoas para coisas importantes que eles haveriam de viver no seu futuro, ministerial inclusive. Agora, aquelas pessoas estavam muitas vezes debruçadas aos pés de Jesus, inclinadas para ouvir os seus ensinamentos, considerando cada palavra que saía da sua boca, a ponto das pessoas que ouviam a Jesus dizer: a doutrina dele é diferente, ele fala como quem tem autoridade. Então as pessoas reconheciam, irmãos, que Jesus estava habilitado por Deus para ensinar. Diga comigo, ensinar. Havia uma unção de ensino operando na vida de Jesus de uma maneira extraordinária, a ponto de que em determinado lugar Jesus estava ensinando, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam ouvindo o ensino ficavam como que dominadas por ele. Dominadas, irmãos, por aquelas palavras que saíam da sua boca. Amém? E de fato Jesus disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Jesus liberava espírito, Jesus liberava vida, quando Jesus falava as suas palavras. Amém? E de fato ele disse que não eram meramente suas, mas eram palavras do Pai. Ele reproduzia o que ouvia do Pai. Jesus era um grande intérprete da voz de Deus para o homem. Amém, amados? Então, antes de tudo, Jesus era um mestre para eles, mas não somente isso, Jesus também era um guia. Veja que Jesus trazia direções para aqueles homens, Jesus os enviava para os lugares que ele mesmo haveria de ir, enviava dois muitas vezes na frente, para ir depois nas cidades que ele gostaria de passar. Então Jesus trazia direções específicas sobre como fazer determinadas tarefas. Jesus ensinava por preceito, mas também demonstrava o que ele queria que os discípulos fizessem. Amém, irmãos? Então Jesus os guiava, Jesus os ensinava. Jesus também era conselheiro daqueles homens. Você se lembra lá em Isaías 9, versículo 6, quando o profeta fala pelo Espírito: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Jesus era conselheiro para aqueles homens. Nos momentos de desafio, Jesus os encorajava. Nos momentos em que eles estavam abalados na sua estrutura, Jesus os confortava, os consolava, os inspirava. Jesus era conselheiro deles. Amém, irmãos? Quando eles precisavam de uma orientação, Jesus tinha orientação para dar a eles. Então Jesus também era o consolador deles. Amém? Quando eventualmente a tristeza queria abatê-los, Jesus vinha com palavras do tipo: tenha bom ânimo, não se desespera. Amém? Quando eles estavam com medo, Jesus lidava com aquelas situações, os encorajava a ter fé em meio aos desafios. Então Jesus era essa pessoa, querido, maravilhosa, era o norte deles, era o tudo que eles tinham naquele momento.
Então, quando Jesus começa a anunciar que sairia de cena, os discípulos começaram a se entristecer, começaram a ficar preocupados. Então Jesus começa a falar palavras sobre um outro Consolador. Diga comigo, outro Consolador. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, mas só para você entender que Jesus não deixaria aqueles homens sozinhos. Jesus enviaria alguém da mesma espécie para ocupar o seu lugar. Então veja, querido, a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa muito relevante para nós, porque a vinda do Espírito custou a ida do nosso Mestre. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. E Jesus não podia ficar fisicamente o tempo todo com eles. Ele não podia ficar para sempre com eles fisicamente. Havia um tempo para um ministério terreno se cumprir. E Jesus conhecia os tempos, Jesus conhecia as estações, e Jesus estava percebendo, é hora de sair de cena. Amém, amados? Então, eu quero te dizer algo nessa noite para despertar uma consciência maior quanto à pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, querido, que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga comigo, eu sou o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, amado, que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós estamos conectados no Espírito. Nós nascemos de novo. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Então agora eu e você fomos feitos templo do Espírito Santo. E eu preciso te dizer, querido, que quem Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para você hoje. Da mesma maneira que Jesus era o mestre deles, o Espírito Santo é o teu mestre. Da mesma maneira que Jesus era o guia deles, o Espírito Santo é o teu guia, o conselheiro, amém, amado? O consolador. O Espírito Santo é para nós o que Jesus era para aqueles homens. Agora, Jesus naquele tempo, enquanto homem sobre a terra, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus atendia atendia outro, Jesus era concorrido, Jesus era disputado, as multidões apertavam, as multidões oprimiam, a fim de tocá-lo, mas, quando ele foi e enviou o Consolador, esse Jesus veio para dentro de cada um que cresce nele, através do seu Espírito, amém, irmãos? Então essa limitação de estar em um lugar apenas, acabou. De fato, alguém disse, querido, quando Jesus estava sobre a terra como homem, o diabo tinha um problema só, mas no Pentecostes 120 problemas se levantaram para ele, e depois disso os problemas do diabo vêm aumentando todo dia. Sabe, irmãos, não exalta os teus problemas, mais problemas do que você tem o diabo. O diabo está cheio de problema, em toda parte do mundo o diabo tem problema, aleluia. Então vamos ver os textos que mostram quem o Espírito Santo é para nós. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 26, são palavras do nosso amado Mestre, do nosso Senhor Jesus, enquanto Ele está consolando os discípulos acerca da sua partida. Jesus declara em João capítulo 14, versículo 27, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse texto destaca uma das manifestações do Espírito, uma das obras do Espírito, das responsabilidades ou atribuições do Espírito Santo, o ensinar. Diga comigo, o Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo dentro de nós, irmãos, está trazendo para nós compreensão da verdade.
O Espírito Santo abre o nosso entendimento para compreendermos as verdades das Escrituras. Por isso eu falei, amado, que tão glorioso quanto é um cego voltar a enxergar, é alguém ter os olhos iluminados para ver as verdades da palavra de Deus. A Bíblia diz, querido, que a entrada das palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Mas lembra, amado, que Espírito e palavra operam juntos. Deus não dissocia quanto à operação o Espírito da palavra. Você vai ver em muitos textos, palavra e Espírito operando juntos. De fato, a obra do novo nascimento dentro de nós é uma operação da palavra e do Espírito no teu espírito. Palavra e Espírito, irmãos, operaram esse milagre extraordinário dentro de nós. Amém? Eu sei que você fica empolgado quando um cego vê, quando um surdo ouve, quando um paralítico levanta da cadeira de rodas, e eu também fico. Eu prego essas coisas, eu anuncio isso, eu assisto, eu leio, eu celebro, eu declaro, mas sabe, irmãos, um milagre poderoso aconteceu dentro de nós, quando nós dissemos, eu creio em Jesus. Quando você disse isso, irmãos, uma explosão de luz aconteceu no teu espírito. Aleluia! A própria vida de Deus veio para dentro de você. E os lugares antigamente assolados em ruínas foram totalmente feitos novos. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, amado, então o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos trazer compreensão das verdades da palavra. Veja um outro texto, 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27. Entenda que a Bíblia vai usar algumas palavras para falar sobre a pessoa do Espírito. Alguns sinônimos, a Bíblia usa a palavra unção, a mão do Senhor, o poder de Deus, para falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito. Veja nesse texto comigo, 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A Bíblia está falando sobre a unção que nós recebemos dele, fica em nós. Entenda uma coisa, você nasceu de novo, o Espírito Santo não é um visitante na sua vida. O Espírito Santo mora em você, ele habita em você, ele não fica entrando e saindo. Então essa unção ou esse Espírito fica em você. Diga comigo, o Espírito Santo fica em mim a partir do novo nascimento. Amém? O Espírito Santo não está saindo e entrando do crente. E aí a Bíblia diz, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que isso significa, irmãos? Isso não está desconsiderando os ministérios de ensino. Isso não está dizendo que eu não devo receber ensino de outras pessoas. Isso está me dizendo que quando eu fico exposto ao engano, existe uma unção dentro de mim, que vai dizer se aquilo é verdade ou é mentira. Existe algo dentro de você que vai detectar o erro, irmãos. Aleluia! Você não precisa ser enganado. Existe coisas que estão relacionadas a engano. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, que existe a astúcia de homens que induzem ao erro. Esse é o nível de engano. A Bíblia também fala sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Existe também pessoas que ensinam errado porque aprenderam errado.
por interpretações equivocadas das Escrituras, mas seja qual for o método, seja qual for o tipo de engano, existe uma unção dentro de você para te livrar do engano, para você saber se aquilo está alinhado com Deus, com a palavra, com seu caráter. Mas sabe, querido, eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus. O fato de ter o Espírito Santo dentro, o fato de carregar essa unção que ensina, não tira de nós a responsabilidade de estarmos cheios da palavra. Lembra que eu falei, palavra e Espírito operam juntos, e o material que o Espírito vai usar para trabalhar essa convicção dentro de você quanto à verdade é a palavra que você colocou dentro, porque ele vai lembrar as palavras que o Senhor falou. Lembrar, diga comigo, lembrar. Alguém brincando disso, o Espírito Santo não vai passar cola daquilo que você não estudou, daquilo que você não colocou para dentro. Palavra que você conhece, palavra que você colocou dentro, esse é o material que ele precisa para te lembrar quando você estiver exposto a engano. Amém, amado? Aleluia, glória a Deus. Então, existe esse aspecto. Da maneira que Jesus era o mestre deles, o Espírito Santo está agora nos ensinando e nos mostrando, nos revelando a verdade. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós poderíamos também nesse texto falar sobre esse aspecto do Espírito Santo nos revelar fragmentos de futuro, anunciar as coisas que estão por vir, inclusive quanto à sua vida, não apenas em relação a um contexto geral. O Espírito Santo pode trazer fragmentos a respeito do seu futuro, querido. Ele pode mostrar parte do plano de Deus para a sua vida, que diz respeito a futuro. Por quê? Porque ele estava lá quando o plano foi feito, e Deus não pediu segredo. Aleluia, Deus não pediu segredo, quando o conselho da Trindade reunido, traçando plano ao teu respeito, aleluia, Deus estabeleceu que um dia esse Espírito Santo estaria dentro do homem, e dentro do homem ele teria autorização para compartilhar fragmento de futuro, aleluia. Mas, querido, eu quero destacar outra parte desse versículo. A Bíblia diz que ele nos guiará em toda a verdade. Diga comigo, ele me guiará em toda a verdade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então qual é o padrão de Deus? Filho tem que ser guiado. Guiado pelo quê? Pelo que está fora? Não, pelo que está dentro. Alguém comparou a vida do crente não como aquele motorista de ônibus, por exemplo, que tem que se basear naquilo que está fora, mas como o piloto de avião, que se baseia no que está dentro. Ele olha para o painel para saber para onde vai. E onde está o painel? Dentro da aeronave. Amém? Já o motorista de ônibus tem que olhar para o para-brisa, olhar para frente para dirigir. Amém, irmãos?
Então eu preciso te dizer que um piloto de avião, por exemplo, ainda que haja uma turbulência lá fora, ainda que haja muitas nuvens densas diante dele, ele não está sendo guiado pelas nuvens densas que estão diante dele, ele não está sendo guiado pela tempestade que está lá fora, ele não está sendo guiado por nada que está externo, ele está sendo guiado pelas informações do painel. Então o padrão de Deus não é crente sendo guiado pelo que está vendo fora, é crente sendo guiado pelo que está dentro. O coração de um nascido de novo é um guia confiável. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo habita lá. Amém? Glória a Deus. Então ele nos guia em toda a verdade. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito. Que tal todos os dias acordar e declarar essa verdade? O irmão Reagan ensinava que confissão traz a posse. Ainda que isso não seja uma realidade prática no seu dia a dia, começa a declarar isso. Você vai começar a perceber o guiar do Espírito acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, nas suas decisões, impressões se levantando dentro de você. Eu tenho um amigo ministro que ele contou como começou essa trajetória, essa compreensão quanto a essas questões do ser guiado pelo Espírito. Ele conta uma história engraçada. Ele estava em casa, era um novo convertido, e ele ouvia algumas expressões dos crentes dizendo: quando aquela decisão não está na vontade de Deus, eu vejo um sinal vermelho dentro, é como um gato arranhando. E ele ficava curioso: gato arranhando? Sinal vermelho? Como que é isso, né? E perguntava para um, perguntava para outro, e as pessoas usavam os mesmos exemplos, até que um dia ele estava em casa, e ele estava lá de bobeira, passou pela cozinha, viu uma pilha de louça na pia para lavar, e ele percebeu por dentro, uma impressão sutil subiu e disse: lava a louça para sua esposa. Ele disse: Satanás. Quis exercer autoridade, mas aquela percepção continuou ali, e ele lavou a louça. Ele ficou feliz, a esposa também, muito mais. Passou algum tempo, ele continuou meditando nas mesmas verdades, aquela busca por compreender um pouco mais sobre esse assunto, porque sabe, querido, nós precisamos estudar sobre isso. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender como isso se dá em nossa vida. Amém, querido? E entender uma coisa: crente guiado é crente cheio. Quanto mais cheio do Espírito, mais essas percepções estarão claras para você. Então ele estava ali praticando os princípios que vinha aprendendo, orando em outras línguas, meditando na palavra, se enchendo dela, obedecendo aquelas impressões sutis que levantavam no seu espírito. E aí ele estava lá outro dia, passou pelo quarto, viu uma pilha de roupa para passar, e disse de novo não. Mas o fato é que ele passou, dessa vez mais rápido, obedeceu mais rápido, e nessas pequenas coisas ele começou a ser treinado. E um dia ele está saindo de casa, em cima da hora para o culto, está vestido, todo engomado, a camisa passada, entrou no carro. Quando ele ia sair com o carro, ele pensou assim: não, a igreja é tão pertinho, não vou nem colocar o cinto. E ele ouviu por dentro: quer morrer engomadinho? E ele rapidamente pega o cinto e coloca. Então, querido, nós vamos aprendendo, vamos nos familiarizando no dia a dia com essas percepções. Amém, querido? Com as impressões sutis que se levantam no nosso espírito. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo é conselheiro. Abra sua Bíblia em Isaías 11:2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11. Glória a Deus, Ele é bom em todo o tempo. Você ama o Espírito Santo? Amém. Ele é uma pessoa.
Diz assim, Isaías 11:2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja aqui, nomes que a Bíblia dá ao Espírito Santo: Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho. É uma profecia relacionada a Jesus. Mas você sabia que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, ungiu você também? Então, querido, está falando sobre, porque nós estamos destacando o aspecto conselho do texto, Espírito de conselho. A Bíblia ensina, amado, que na multidão de conselhos há sabedoria, amém? Você concorda com isso? No entanto, o conselho mais confiável que pode se levantar na sua vida é o que vem de dentro, é o que vem do teu espírito recriado, amém, amado? Por quê? Porque dentro do teu espírito recriado está lá o Espírito Santo. A Bíblia diz, amado, que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem nasce de novo, ainda que não saiba doutrinariamente explicar os detalhes, como tudo aconteceu, mas ele sabe, porque sabe que algo aconteceu lá dentro. Eu não sei quanto a você, quando você nasceu de novo, você não sabia muito explicar, você pegava a Bíblia, ficava para lá e para cá. Não, eu só sei que algo aconteceu dentro de mim. Eu era vazio e agora eu sou cheio. Eu tinha um buraco, mas esse buraco está preenchido agora. Aleluia! Sabe, irmãos, aquele sentimento de que algo nos faltava, mas quando você nasceu de novo, você percebe: eu fui preenchido agora. Aleluia, a vida de Deus veio para dentro de você. E se você ainda não teve essa experiência, querido, essa é uma noite propícia para você tomar essa decisão. No final nós lhe daremos a oportunidade de ter essa experiência maravilhosa, amém? Então, existe conselho dentro de você, existe orientação dentro de você. A questão é, nós precisamos nos encher do Espírito, nos encher da palavra, praticar os princípios que a Bíblia ensina, para que experimentemos esse nível de experiência. Ter conselho ou desfrutar, porque ter já existe lá, mas desfrutar, poder aplicar estas coisas na sua vida, no seu dia a dia, amém? Você está diante de uma decisão importante, você pensa assim: rapaz, eu acho que eu vou ligar para o pastor aqui para saber o que eu vou fazer. Aí você liga, o pastor está com o telefone ocupado lá, porque está atendendo uma outra demanda. Você liga para outro irmão, não consegue, liga para outro, não consegue. Será que Deus não está dizendo para você que você precisa aprender a ouvir Ele dentro de você? Eu estava ouvindo o ministro falando sobre a sua vida ministerial e alguns desafios e algumas oportunidades que estavam aparecendo, e um dia alguém disse para ele: é hora de você ir para a mídia, é hora de você ir para a televisão. E o Senhor não havia falado isso com ele ainda. É algo bom, querido, é algo glorioso, a expansão do seu ministério, o aumento da sua influência, mas quanto à sua experiência pessoal com Deus, quanto ao seu relacionamento, à sua vida com Deus, ele não tinha de Deus essa palavra. Então aquele homem de negócios chamou aquele ministro para uma reunião, para um jantar, e disse: olha, eu vou te pagar tanto para você ir para o meu canal de televisão e fazer um programa. E o homem disse: fica pensando aí, eu vou no banheiro, já volto, e você já vai me dar o sim, não é? E o homem se levantou, foi para o banheiro, e aquele ministro ficou na mesa pensando: eu vou dizer para ele que não é o tempo, porque o Senhor não falou comigo sobre isso. E ele conta que quando o empresário voltou, ele disse: olha, meu irmão, eu agradeço a oportunidade, mas o Senhor me disse que ainda não é o tempo. Aquele empresário passou a xingá-lo e a amaldiçoá-lo. Aquilo não era, irmãos, uma oportunidade de Deus, aquilo não era Deus querendo promover, levantar o ministério dele. Pode ser que aquilo dizia respeito a um futuro, mas não era o tempo. Sabe, querido, que vozes vão querer fazer você entrar em coisas antes do tempo, mas se você estiver familiarizado com a voz de Deus dentro de você, você vai saber discernir o tempo e o modo de todas as coisas.
Aleluia. Diga comigo, eu tenho conselho dentro de mim. Volta para João capítulo 14, versículo 16. Eu peço que o grupo de música venha para cá, por gentileza. Evangelho de João capítulo 14. Versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você entende que nesse texto, essas palavras, ou o verbo está apontando para futuro, porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda, mas no nosso caso, o Espírito Santo já habita conosco, já está em nós. O Senhor disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Diga: eu conheço o Espírito Santo, porque Ele habita comigo, porque Ele está em mim. Mas a primeira parte do versículo diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro remete à ideia de alguém da mesma espécie. Então essa palavra concorda com tudo aquilo que nós estamos mostrando nas Escrituras hoje. Quem Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para nós agora. Diga comigo: quem Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para mim agora. Amém? Você pode ficar em pé, querido? Aleluia. O Senhor Jesus disse àqueles homens: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Sabe, querido, pode haver alguém aqui no nosso meio, nessa noite, que tem sido assolado, massacrado pela solidão, e você ainda não conhece essa vida, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus ainda. Mas diante dessas palavras que eu estou falando, veja a proposta de Deus ao seu respeito. Deus é aquele que faz o solitário habitar em família, traz pessoas de um contexto de solidão para um contexto de parceria, para um contexto de família. Só que mais do que isso, Deus está propondo algo para você. Mesmo quando você estiver só, em ambientes, sozinho lá na sua casa, de fato e de verdade, você não estará só, porque se você recebe Jesus, o Espírito Santo vem para dentro de você, e Ele vai ser o seu companheiro sempre. Jesus disse para os discípulos: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você é alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus está fazendo uma proposta para você: solidão nunca mais. Agora, se você é um cristão, filho de Deus, entenda, querido, eu oro para que os seus olhos espirituais se abram, porque talvez nos sentimentos e emoções, na situação que você está vivendo, você se sinta só, mas ainda que os sentimentos digam que você está só, a palavra diz que você não está. Então fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não devemos andar, viver por aquilo que sentimos, por aquilo que vemos, mas devemos andar por aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então Deus está dizendo: eu enviei alguém para estar dentro de você, alguém que vai te ensinar, alguém que vai te guiar quando você precisar de uma direção, alguém que vai consolar você, confortar você, encorajar você, fortalecer você, quando situações se levantarem para minar
você, para roubarem as suas forças. Existe algo poderoso dentro de você para te levantar de novo por dentro e dizer: você tem condições de continuar, você não precisa parar agora, você pode ir mais além. Ei, existe um Espírito poderoso dentro de você, aquele mesmo Espírito que pegou um corpo morto de 3 dias e o ressuscitou dentre os mortos. Esse Espírito opera, habita dentro de você. Existem coisas poderosas que podem acontecer através da manifestação de um dom espiritual, mas também existem coisas poderosas que acontecem dentro de alguém a partir do novo nascimento. Considera a obra do Espírito dentro de você. Seja grato pelo guiar do Espírito, seja grato pelo testemunho do Espírito dentro de você, seja grato pela unção que te ensina. Sabe, amado, nos negócios você não precisa sofrer prejuízo. Se você se afinar com o Espírito, se você desenvolver comunhão de uma maneira mais intensa, quando alguém vier com intenção de te enganar nos teus negócios, antes de assinar o seu contrato, você vai saber, porque vai saber por dentro, e não vai precisar entrar naquela situação. Alguém quer te dar um cheque, aquele cheque é furado, você não precisa receber. O Espírito Santo testificando coisas dentro de você. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas correndo de um lado para o outro, procurando profetas para a sua vida, procurando pessoas que vão dar palavras que vão guiá-los em tudo. Mas sabe, amado, existe um profeta dentro de você, chamado Espírito Santo. Eu não estou desconsiderando o chamado profético na nova aliança, mas, irmãos, o chamado profético no Novo Testamento, na nova aliança, não está para guiar o Filho de Deus. Os dons revelacionais não estão para te guiar, a profecia não está para te guiar. A profecia é para confirmar coisas que já estão dentro de você. É edificação, exortação e consolação. E eu vejo pessoas se ferindo, irmãos, eu vejo pessoas se machucando, correndo para buscar fora aquilo que ela já tem disponível dentro. Então, se você tem alguém que você considera na sua vida como um profeta, uma voz de Deus para você, saiba, amado, que essa voz de Deus que Deus levantou sobre a sua vida vai cooperar com o teu crescimento, confirmando palavras que Deus já falou com você, ampliando o entendimento, te apoiando naquilo que você ainda não discerniu. Mas, amado, entenda, Deus não quer que você seja enganado. Eu conheço pessoas que estão fora do Evangelho, fora da igreja, porque não entenderam a obra do Espírito dentro, desconsideraram as impressões de Deus dentro delas, e meteram os pés pelas mãos. Mas sabe, amado, não precisa ser assim conosco. Não precisa ser assim. Diga comigo, não precisa ser assim. Deus tem levantado sobre as nossas vidas homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito, com uma vida de integridade, e a esses homens, a essas unções nós honramos. Mas sabe, querido, eu e você também precisamos honrar uma pessoa que está 24 horas, porque as pessoas que Deus tem levantado sobre a sua vida para te influenciar de uma maneira positiva, não vão dormir com você, não vão colocar a cabeça no travesseiro junto com você, não estarão toda hora que você precisar tomar uma decisão, mas existe alguém que vai estar em todo momento que você precisar de uma decisão. Todo momento ele estará lá, disponível para te ajudar. Aleluia! O ajudador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que guia na verdade.
Sabe, querido, Deus não vai te levar para o buraco, Deus não vai te guiar para a destruição. O salmista disse: Ele me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça. Então nós precisamos considerar o Espírito Santo. Feche os seus olhos, considera a pessoa bendita que está dentro de você. Seja grato ao Pai por ter enviado o Espírito Santo. Seja grato ao Senhor nessa hora. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita conosco e está em nós. Nós te exaltamos, Pai, por esse presente maravilhoso, por essa pessoa bendita que veio habitar dentro de nós. Te agradecemos por tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela missão do Espírito em nós, pelas atribuições do Espírito dentro de nós. Nós queremos valorizar, Pai, cada dia mais essa atuação, essa operação. Queremos nos familiarizar, Senhor, com as maneiras pelas quais nós podemos ser guiados. Eu te louvo e te agradeço pelo teu Espírito, ampliando o entendimento sobre as palavras que foram faladas aqui nessa noite. Eu te dou graças por olhos para ver. Obrigado, Pai, por ouvidos para ouvir. Obrigado por revelação caindo em corações, Pai. Obrigado pela percepção espiritual sendo aguçada. O irmão Reagan dizia: vai chegar um tempo que crentes vão ter consciência do Espírito Santo como tem das suas orelhas na sua cabeça. Quantos aqui tem duas orelhas? Você está consciente das suas orelhas? O irmão Reagan dizia: vai chegar um momento que você vai estar tão consciente do Espírito como você está consciente da roupa que você veste. Consciente do Espírito Santo dentro de você. E quando conscientes do Espírito que habita em nós, nós não falaremos qualquer coisa, nós não nos moveremos de qualquer maneira, nós não reagiremos de qualquer forma, porque nós consideramos a pessoa bendita. Eu me lembro que ainda novo na fé, comecei a me expor a alguns conteúdos sobre o Espírito Santo, e eu vi uma mulher um dia ministrando, chamada Kathryn Kuhlman, e ela estava dizendo para aquele grande auditório: não entristeça o Espírito Santo, Ele é tudo que eu tenho. Sabe, irmãos, nós precisamos estar conscientes do Espírito Santo, para não entristecê-lo, para não sufocar a sua voz dentro de nós. Consciência do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque nós vamos nos levantar em consciência da pessoa bendita que está dentro de nós. Obrigado pelo poder da Tua palavra em nós implantada, Senhor. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Eu te agradeço pelo Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo, operando em vidas, operando em corações nessa noite, operando em vidas que nesse momento estão nos assistindo agora, Pai. Pessoas por trás dessa câmera que ainda não te conhecem. Eu declaro que os seus olhos espirituais estão se abrindo. Eu declaro experiências com Deus chegando para você. Eu declaro que você vai crescer em uma vida guiada pelo Espírito. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos nessa noite.